E aí a especulação imobiliária, movida por conta do aumento da violência nos anos 80 e 90 e a extinção total das fábricas também no bairro, vai contribuir para esse apagamento. Então, o Andaraí ele tem dois estigmas. Primeiro, é uma comunidade que tem o mesmo nome do bairro, e aí as comunidades do Rio de Janeiro, elas são sempre lembradas pela falta e pela violência. Esse é o discurso que sempre se propaga. E o outro problema, estigma do Andaraí seria um hospital público. E aí, na cabeça das pessoas, o hospital público não funciona. Embora o Andaraí hoje seja uma das referências no tratamento oncológico, e no passado era uma das referências no tratamento de queimados, né? E pouca gente sabe disso. Mas o bairro ele sofre esse estigma, teve grandes fábricas, a gente teve lá a Vidas Scarrone, Planifícios Ideal, e a grande fábrica, até mais ou menos os anos 50, era a fábrica Cruzeiro do Grupo América Fabril. O Grupo América Fabril ele começa em Pau Grande, Magé, e ele vai se expandindo. Compra a fábrica Cruzeiro na década de 1890, se expande por essa região aqui, né, onde hoje é o Boulevard Shopping, o conjunto de condomínios do Tijolinho, vilas operárias em diversas ruas do bairro, muitas delas já derrubadas, algumas ainda se mantêm, mas até os anos 50 era o grande polo têxtil do Brasil. Começou a perder espaço por conta de São Paulo e por conta de disputas entre os acionistas. E aí vocês vão lembrar que tem a Nova América, né? Nova América, uma parte dos acionistas da América Fabril se dividiu e formou Nova América, e o Grupo América Fabril ficou. Nos anos 70, falha entre o concordata e os terrenos são divididos entre o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco Nacional de Habitação. E aí a história do Andaraí, ela fica sempre entre esse passado fabril e essa luta contra uma violência, contra um desastre do poder público. E aí é um bairro que vai sendo apagado. Em outros lugares do Rio de Janeiro isso também acontece. Encantado, né, um bairro que muita gente já não sabe mais onde começa, onde termina. Todos os Santos, também é outro bairro que você não sabe onde começa, onde termina. Essas fronteiras, elas são muito fluidas e elas estão ligadas também a escolhas do poder público e da especulação imobiliária. Obviamente, o Andaraí, para mim, ele tem muito mais a ver com memórias e afetos. Então, boa parte da população do Andaraí vem do interior de Minas Gerais. Então, a gente tem algumas manifestações populares muito características desse interior de Minas Gerais. Então, a folia de reis é muito, muito forte no Morro do Andaraí, no Morro do Salgueiro e no Morro da Formiga, né? Então, essa tradição ela se mantém, às vezes ela é completamente esquecida, apagada, mas tem sempre um grupo de pessoas que tenta retornar com essa tradição e hoje ela está um pouquinho mais viva do que já esteve anos atrás, tá? O meu segundo subúrbio, né, que vai formar esse quadrado mágico, né, na minha vida profissional e pessoal, é Piedade. A minha licenciatura e o meu bacharelado em História, eu fiz na Universidade Dona Filho, ali no início dos anos 2000. E aí era muito interessante estudar na Dona Filho, porque as pessoas tinham orgulho de dizer que a Dona Filho era suburbana. Dentro da Dona Filho você tinha um museu para lembrar a história do subúrbio. A gente era incentivado a estudar a história do subúrbio. Inclusive, uma das pessoas que é referência, até hoje, em estudos sobre a evolução urbana no subúrbio, é um historiador, é o Joaquim Justino, que era professor de Brasil, lá na Dona Filho, e formou o corpo docente da Unirio, até o seu falecimento, por volta de 2020, 2021. Ele era do grupo de memória social da Unirio. Então, Piedade, ela traz essa experiência de ensino superior e ela tinha um apelido muito curioso, que era Suburbônio, que era a Sorbonne do subúrbio, né? E toda um ecossistema, né? Toda uma cultura ali que funcionava ao redor dessa universidade. Hoje, você tenta revitalizar esse espaço, que é uma palavra que eu também gosto, como se aquele espaço tivesse perdido vida, né? E, na verdade, não. Você
Aqui no Rio de Janeiro, geralmente, quando a gente usa o termo revitalizar, a gente quer dizer gentrificar. A gente quer tornar aquele bairro atrativo para as pessoas de maior poder aquisitivo. Né? Então, é uma palavra que eu tenho uma certa ojeriza no Rio de Janeiro atual. Então, Piedade hoje, ela passa por um processo de ressignificação. E perdeu muito com a Gama Filho, só que é um bairro, né, que era reconhecido pela Gama Filho, por ter uma potência cultural ali dentro daquela região. Além disso, grandes clubes, como o River, por exemplo, e grandes fábricas. Uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu tenho um amigo chamado Flávio, e ele também é pesquisador, e a gente fez uma breve pesquisa sobre grupos de rock, né? O desenvolvimento da Jovem Guarda. E o rock é um gênero suburbano. E aí a gente brinca, né, que Piedade seria Londres e a Tijuca seria Manchester, né? Então, a quantidade de bandas que foram surgindo. Então, em Piedade surgiram os Fevers, que estudavam para as Piedade, Renato Cats, Golden Boys e os irmãos, né? A Levinha, era o trio. Isso. E aí a gente tem um desenvolvimento ali do subúrbio ao redor do meu filho. Tá? Então, Piedade me ensinou muito, me trouxe as primeiras questões ligadas ao subúrbio. Então, eu posso dizer que entre 2000 e 2007, né, que foi o período que eu vivi mais em Piedade, que eu desenvolvi muita coisa que eu penso hoje sobre o subúrbio. Tá? E os dois últimos foram as vivências profissionais em ensino de história, que aí coincidem com o mestrado aqui na FFP. Eu chego numa escola em Irajá, perto da igreja de Nossa Senhora da Apresentação, e estou dando aula de história para o 9º ano, e o tema era ditadura militar no Brasil. Isso era 2017, 2016. E aí a aluna, depois de tantas aulas, né, eu achando que eu estava abafando, dando as melhores aulas de história do mundo, a aluna virou para mim e falou assim: professor, eu falei com o meu avô sobre ditadura. Aí já deu aquele melhorar o que esse avô falou para você? Ela virou: olha, professor, meu avô falou que teve ditadura sim, mas aqui não teve nada. Lá embaixo é que teve as coisas, lá na cidade é que aconteceram as coisas. Cara, e às vezes o aluno não imagina isso, né? Mas essa menina fez explodiu a minha cabeça. Como assim, aqui não teve nada e lá na cidade teve? Subúrbio, né? Irajá não era parte da cidade do Rio de Janeiro, tal. E eu fiquei pensando nisso. E aí ela me contou a história do avô, né? O avô trabalhava na Vulcano, que era a grande indústria ali daquela área, né? Colégio, Irajá. E aí ele não tinha nenhum envolvimento com o sindicato, nenhum movimento, né, estudantil, ninguém da família, eram retirantes. A galera estudava, trabalhava, ia para casa, não se envolvia nessas questões políticas. E aí, segundo o avô dela, havia nos jornais que no centro do Rio aconteciam lá os problemas, a polícia, a cavalaria. E aí ele ficou sabendo da ditadura e passou isso para ela. E foi muito interessante, porque a partir disso, né, eu me interessei em ler mais sobre esse desenvolvimento, essa evolução urbana no Rio de Janeiro, e me lembrei da minha mãe, né? Minha mãe é de Maranhão, minha família do Rio é por parte de pai, e ela sempre viveu nesse eixo, né? Andaraí e Vila Isabel, Morro de Santo Antônio e o Morro do Andaraí. E aí a minha mãe, ela sempre falava que ela ia à cidade. Ela não ia ao centro, ela não ia ao Alfândega, ela ia à cidade. Isso. Né? E eu percebo que os mais velhos ainda falam isso, né? Eu vou à cidade. Né? Isso aos poucos vai se perdendo. O pessoal mais novo já fala ao centro. Né? Mas em Caxias, que é outro lugar que eu trabalho, as pessoas falam: eu vou a Caxias. E eles estão em Saracuruna. Né? E assim, você fala isso, né? No Pilar. No Pilar, você vai de Caxias. Isso, vou em Caxias. Né? Então é muito interessante que a gente está falando de um conceito que ele está permeando a nossa linguagem, ele está permeando o nosso dia a dia, a gente não reflete sobre ele. E eu também só fui refletir porque a Lula me chamou a atenção. Né? Porque
que é essa ideia de cidade? O que não é cidade? E aí, a partir disso, a gente fez um trabalho com os alunos e a gente montou um roteiro histórico. A gente criou uma agência de turismo chamada Anchieta, Sociedade Anônima, e aí os alunos tinham que fazer roteiros turísticos pelo subúrbio do Rio. E aí foi muito interessante, porque eles traziam, né, o único lugar que eles olhavam ali em Irajá e viam como digno de visita era a igreja de Nossa Senhora da Apresentação em Irajá. Era uma igreja histórica em Irajá, igreja que existe desde o século XVII, era o centro da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação em Irajá, e era o único lugar que eles viam como digno de ser patrimonializado. E aí esse trabalho desenvolveu neles um outro sentido distinto, né? Descobriram por que a comunidade se chamava Para Pedro, que antes de existir a comunidade existia uma olaria, as fazendas, eles correram atrás das fazendas, a gente pegou na prefeitura um plano de loteamento da área, então a gente conseguiu descobrir que algumas famílias de antigos fazendeiros moravam ali ainda e tinham feito parte dessa divisão do terreno, então foi muito legal. E no Encantado, a gente trabalha a história do Encantado, que é muito bonita. Não sei se vocês conhecem, mas o bairro se chama Encantado, porque pela lenda, né, era um rio, o Rio Faria, era um rio que tragava as coisas por encanto. E aí se conta que numa tarde de tempestade, um carroceiro foi tragado pelo Rio Faria, seu cavalo, sua carruagem e todo o material que ele trazia. Então era um rio encantado. E ali perto a gente tem Água Santa, então é um território místico dentro do subúrbio. E brincar com isso facilita o entendimento dos alunos, e a partir daí a gente foi fazendo pesquisas também, até que a gente chegou no Nise da Silveira. Nise da Silveira, para eles, era do outro lado da linha, né? Eu trabalhava na Escola Goiás, não sei se vocês conhecem. Do outro lado do Rio Faria, era uma filha e tal, e era o Hospital dos Malucos. Era assim. O que é o Nise da Silveira? Nise da Silveira? É um hospital psiquiátrico. Tá, Hospital dos Malucos. Então lá dentro tem um projeto, dentro do Museu do Inconsciente, e tem um bloco, né? Loucura Suburbana. Então a gente conseguiu fazer um trabalho dos alunos, né, de exposição de fotos do subúrbio deles, dentro do Nise da Silveira. E foi interessante você levar os alunos para esse espaço, né? E aí trabalhar esse estigma da doença mental também. E o carnaval, porque o pessoal do bloco, muitos aderecistas e ritmistas do bloco são pacientes do hospital psiquiátrico. E aí tirou toda aquela ideia que eles tinham do que era ser maluco, né? Na concepção deles, né? Do que era ser um paciente psiquiátrico. Então, gente, essa exploração aí me levou a diversos estudos e diversas práticas numa escola, né? Não numa escola de samba, mas numa escola de ensino fundamental e em outras escolas de ensino fundamental também, me levaram a ler, pesquisar e pensar sobre o que eu estou chamando de subúrbio. Subúrbios plurais, é uma palavra polissêmica, né? São vários sentidos, assim como as várias experiências suburbanas. E eu costumo dizer que quando você fala de subúrbio no Rio de Janeiro, as pessoas têm a mesma visão quando você fala de África. Vocês vão entender. As pessoas olham para a África como se fosse uma coisa monolítica, né? Como se não tivessem culturas diferentes, religiões diferentes, formas de pensar diferentes, né? E isso é extremamente ofensivo para quem mora, no subúrbio, né? Você confundir Oswaldo Cruz e Madureira é algo que é imperdoável, né? Então, assim, mais para quem não vive a realidade suburbana, né? Você também chamar toda essa região que a gente está de Tijuca e desconsiderar os processos e as identidades envolvidas no que é ser de Vila Isabel, no que é ser do Andaraí, no que é ser do Grajaú, também é muito agressivo. Então, muitos apagamentos, como a gente já falou, é uma história do Rio de Janeiro que a gente hoje em dia conhece um pouco mais, e aí eu coloquei ali, ampliação do ensino superior para os novos estudos.
Na verdade, a ampliação de pessoas que chegam ao ensino superior hoje, vindas dessas áreas, da Baixada Fluminense, dos subúrbios, incentivam esse tipo de estudo, né? Eu acho que esse perfil dos últimos 20 anos de mudança do ensino superior aumenta exponencialmente os estudos. Por exemplo, há 20 anos atrás, eu estava me formando em História. Eu não tive História da África. Então, essa demanda foi o movimento social que trouxe. Assim como Samba Vivência, já era impensado. Minha faculdade foi mega tradicional. A gente era a escola dos análises, era a escola francesa, e era isso. A gente não tinha história dessa maneira que a gente tem hoje, né, que a gente pensa hoje. E isso tudo foi também um processo político de busca por esses espaços. E aí, a entrada de muitas pessoas vindas das áreas dos subúrbios, da Baixada Fluminense, trazem também à tona esses estudos. E isso é extremamente importante. Como eu falei lá no início, os primeiros estudos sobre subúrbio, pelo menos os que eu mais tenho lido, eles são da década de 50. Né? E aí, ainda assim, você ainda tem muita coisa para ser pesquisada. E, além disso, é uma pesquisa que, a meu ver, ela também tem um envolvimento político. Né? Claro, toda pesquisa tem um envolvimento político, mas no caso do subúrbio, esses apagamentos ainda estão aí, estão acontecendo. Né? Durante as Olimpíadas, por exemplo, e eu vou falar isso para vocês, uma boa parte do subúrbio teve um apagamento histórico e não foi muito percebido. Nas obras do BRT, diversos lugares históricos foram derrubados e não teve grita. Né? Na verdade, teve daquela população que conhecia o espaço, mas uma boa parte da população do Rio de Janeiro nem se tocou que isso aconteceu. Então, eu acho que esses espaços, né, a gente galgando esses espaços aqui dentro da universidade, eles são muito importantes para que a gente siga nessa proteção, nessa salvaguarda desses meios materiais e materiais do subúrbio. A expansão da cidade, vamos lá. Os dois momentos do que a gente chama subúrbio, né? Assim, o pessoal da geografia, o pessoal do urbanismo, eu não sou de geografia, não sou de urbanismo, né? Estou falando aqui como historiador. Mas, assim, até os anos 20, quando você ia para a escola, numa escola em Carioca, o Delgado de Carvalho, por exemplo, é um dos caras que vai pensar sobre esse ensino de estudos sociais e tal. Ele vai definir subúrbio, basicamente, era o cinturão verde do Rio de Janeiro. Então, era a zona rural do Rio de Janeiro. Então, subúrbios, na década de 1850, na década de 1900, até a década de 20, quando esse conceito da dimensão mudava, era basicamente a zona rural do Rio. Então, se a gente for parar para pensar, bairros que a gente considera subúrbio hoje não são subúrbios, desde os anos 20, pelo menos.